Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa terça-feira da 16ª Semana do Tempo Comum para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra essa que deve infundir nos nossos corações toda a graça, toda a bênção, toda a força de Deus. Ouçamos então o Santo Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, nós meditamos há pouco tempo, no dia de Nossa Senhora do Carmo. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia e cada dia ela nos traz um ensinamento para que nós possamos escutar e praticar este ensinamento. E hoje eu gostaria de meditar com vocês exatamente naquilo que é a vontade de Deus. Porque o que Jesus fala neste evangelho é que todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, esse pertence à sua família. Esse é membro da sua família. É irmão, é irmã, é mãe, é pai. Ou seja, está intimamente ligado com Cristo. Porque a família é isso. A família é esta intimidade. Então, quando Jesus ali estende a mão sobre aqueles que o escutavam e diz que aquele que faz a vontade do Pai, esse pertence à sua família, Jesus então estende não somente àquelas pessoas que escutavam naquele momento, mas estende a todos nós. Estende esta palavra para todos nós. Mostra que esta palavra, ela deve ser escutada, mas ela deve ser também obedecida. E fazer a vontade de Deus é exatamente obedecer à palavra de Deus. Maria, os discípulos, aqueles que o escutavam, faz com que esta palavra ela se cumpra na vida deles. Eles realizam esta vontade. E nós somos chamados também a fazer o mesmo. Hoje eu gostaria que você meditasse nisso. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Qual é a vontade de Deus na sua família? Qual é a vontade de Deus no seu casamento? Qual é a vontade de Deus na sua maternidade, na sua paternidade, na sua filiação? O que Deus tem pedido para você, para que você possa cumprir com esta palavra? Porque fazer a vontade de Deus é muitas vezes anular a nossa própria vontade. Às vezes queremos fazer a vontade de Deus, mas não queremos abrir mão da nossa vontade. E aí a vontade de Deus fica apenas no nosso querer. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas também eu quero fazer aquilo que eu gosto. Eu quero fazer do meu jeito. Ora, por diversos momentos, diversas ocasiões, para fazer a vontade de Deus, eu vou ter que anular a minha vontade. Então, para pertencer à família de Deus, eu vou seguir aquilo que Deus fala.
quando nós estamos no nosso seio familiar, nós vivemos conforme aquilo que os nossos pais determinam. A vida em Deus também é assim. Eu vou viver conforme o Pai do céu determina. Não é do meu jeito. Não posso fazer o que quero. Não posso agir da minha maneira. Para se cumprir a vontade do Pai, exige de nós sacrifício. Precisamos sacrificar nossa vontade, nossos desejos, para assim cumprirmos com aquilo que é a vontade de Deus. Mas, diácono, então a gente não tem a nossa vontade? Claro que temos a nossa vontade. Então nossas vontades não são boas? São boas. Claro que são. Mas o que eu estou dizendo é que, para cumprir a vontade de Deus, temos que anular-nos. Às vezes, eu quero muito determinada coisa, é a minha vontade. Mas e a vontade de Deus? Será que aquilo que eu quero é da vontade de Deus? Não é verdade que a maioria das pessoas, às vezes, queriam ter muito dinheiro? Mas será que as pessoas terem muito dinheiro, elas vão continuar sendo de Deus? Será que o dinheiro não vai corromper-nos? A riqueza, a vaidade? Será que isso também não vai nos corromper? Será que isso tudo não vai nos afastar da presença de Deus? Por isso eu preciso meditar naquilo que Deus quer. Por isso eu preciso me perguntar a cada instante: Senhor, qual é a tua vontade? Não é assim que rezamos no Pai Nosso? Creio que você todo dia reze pelo menos um Pai Nosso. E você diz lá que seja feita a tua vontade. Então, se eu estou dizendo para Deus que seja feito na minha vida a tua vontade, a vontade dEle, aquilo que Ele quer, então eu preciso cumprir com esta palavra. Eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu quero ir para a direita, mas Deus fala, vá pela esquerda. Então, muitas vezes, a vontade de Deus, ela está na contramão do mundo. Muitas vezes a vontade de Deus, ela vai contrária à nossa, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até mesmo às vezes, quando esta vontade de Deus é dolorosa. Recordemos Jesus lá no horto, quando Ele está lá na sua oração, o que Ele diz? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que não se cumpra a minha vontade, mas a tua. E qual era a vontade de Deus? Que Jesus pudesse morrer para nos dar a salvação. Às vezes até mesmo na dor, precisamos entender que a vontade de Deus precisa se cumprir. Por isso eu te convido, neste dia, a meditar um pouco como você tem cumprido esta vontade de Deus.
Como você tem realizado a vontade de Deus na sua vida, na sua história, nos seus relacionamentos, nos seus negócios? Será que é lícito fazermos negócios que não correspondem à vontade de Deus? Claro que não. Mas se eu sou um cristão, meus negócios precisam estar sob a vontade de Deus. Minha família, a educação dos meus filhos, a convivência com os meus, deve estar sob a vontade de Deus. Não podemos deixar de cumprir com esta vontade, se queremos ser membros da família de Cristo. Ele plenamente cumpriu a vontade de Deus. Maria plenamente cumpriu a vontade de Deus. Os discípulos, os apóstolos, ouvindo a palavra, procuraram cumprir sempre com a vontade de Deus. Chegou a nossa hora. Chegou o nosso tempo de cumprirmos com esta vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que nós possamos cumprir com sua vontade dia a dia em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um santo e abençoado dia.